Então, pessoal, boa noite, né? Hoje nós daremos início e fim à nossa aula síncrona, né? Estamos na terceira aula, né? Considerando aquela primeira que nós fizemos lá no início do semestre, que era a apresentação de todos os professores, né? Junto com a coordenação. Depois nós tivemos aquela lá no dia 27 de outubro, onde nós abordamos a unidade 1 e 2, a nossa componente curricular, né, que está disponível lá na nossa apostila do componente. E hoje, então, a gente vai dar seguimento, né, na nossa aula síncrona, abordando os conteúdos da unidade 3 e 4, né? E por que não da unidade 5, professora? Porque a unidade 5 ela contempla um caso prático, né? São exemplos, são casos práticos de organizações, de planejamentos estratégicos de organizações públicas. Então, na aula de hoje, a gente vai ver a unidade 3 e 4, que é um conteúdo bem técnico, né? Ele não é tão extenso quanto a unidade 1 e 2, vocês podem perceber, mas ele é um conteúdo mais técnico, mais conceitual, mais, né? Não existe tanta divergência como entre a doutrina, entre os autores, né, relativo a este assunto que está contemplado na unidade 13 e 4. Então, ele vai, digamos, a nossa aula vai ser um pouco mais tranquila, assim, não existe, como eu falei, tanta divergência entre os conceitos que a gente vai abordar aqui, tá? De antemão, já agradeço a vocês, né, a disponibilidade por estarem aqui conosco na noite de hoje. E os colegas que não puderem, né, vocês já estão acostumados, a aula vai ficar disponível, então, depois, lá na unidade 6, né, e até para vocês reverem algum assunto que julgarem pertinente. Pode passar, Gisele, então. Eu quis começar a aula, gente, trazendo aqui de novo esse quadrinho, assim como a gente fez na outra aula, na aula passada, né, na última aula síncrona, onde eu trouxe as atividades, data de abertura e fechamento para vocês e o valor de cada uma, né? Eu trouxe porque muitas pessoas, muitos alunos estão entrando em contato, perguntando sobre prazo, né, e fechamento, enfim, esse aqui é um resumo do que, com as datas atualizadas, né, aquele questionário 13 e 4, que eu disse que ia postar dia 4, postei dia 7, daí posterguei para vocês mais 3 dias, né, era 4 a 16, coloquei 7 a 20, sempre estou tentando não prejudicar vocês em datas, né. O fórum da unidade 5, que abriu 16, também dei um prazo bem grande para vocês, e ali a tarefa 5, que a gente vai ver no final da aula de hoje, o que é essa tarefa 5, que é aquela que vale 2 pontos, né? Que também vocês têm um prazo até dia 5 de dezembro, que é o dia da prova, porém a prova vai ser pela manhã, né? E vocês têm até as 23h59 para postar a tarefa 5. Então, neste momento, né, vocês têm esses prazos ali do questionário 13 e 4, que ainda é até dia 20. Depois vocês têm o fórum da unidade 5, que é até dia 29. E a tarefa 5. Bom, quanto à abertura dos prazos, né, eu vi que o colega Ricardo colocou ali, também eu tinha... Pode passar, Gisele. Essa tela próxima ali dos slides, eu exatamente copiei, né, dos slides da aula síncrona passada, simplesmente coloquei lembrando para a gente retomar, né, todas as atividades, eu até inclusive mandei para vocês, acho que uma mensagem, né, até quero que vocês me digam se eu não estou mandando mensagem demais, porque eu posto uma coisa e aviso vocês, daqui a pouco estou enchendo vocês de mensagem e vocês já não acham tão necessário. Mas eu já tinha posto, então, nesse slide da aula passada que a gente conversou. Também mandei uma mensagem avisando a todos para não se preocuparem que os prazos de todas as atividades serão reabertos de 30 a 5 de 12, né? E agora, né, eu trouxe para relembrar também, para que a gente fique bem consolidado com essa informação. Todas elas, então, todas aquelas que estavam dispostas ali no slide anterior, serão reabertas, tá, gente? Nesse período. Não tem, né? Como eu falei na outra aula, eu entendo completamente vocês, assim, a respeito de trabalho. Imagino que todos vocês trabalhem pelo fórum de abertura lá que eu coloquei para conhecer um pouco mais de vocês. A maioria me disse que trabalha. Eu sei quão difícil é trabalhar e estudar, né?
E num curso EAD, como a gente tem que ter disciplina, tem que ter tempo, e muitas vezes a gente se programa e acontece alguma coisa e a gente não consegue, né? Então, a questão é que vai ficar realmente aberta, todas reabertas no dia 30 até dia 5. Coloquei ali uma redução de 50%, porque se vocês forem ver ali na tabelinha anterior, as atividades, elas, por exemplo, os fóruns, eles valem 0,2, né? Então, eles se é 50%, mas ele vai de 0,2, ele vai valer 0,1. Então, não existe um grande prejuízo de notas para vocês, né? E acredito também que são bastante atividades. Deixa eu contar aqui: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, contando com a prova. Então, são bastante atividades, porém são bem diluídas, né? Caso vocês não tenham conseguido postar alguma no prazo e vão postar ela com redução de nota, não vai também prejudicar tanto assim para vocês em relação à nota, né? Então, só para deixar bem fixo isso, de 30 de novembro a 5 de dezembro, até 23h59, vocês podem postar todas as atividades, fóruns, fazer os questionários, enfim, tá? Pode passar. Então, o planejamento da nossa aula de hoje, gente, é nós vermos, então, né, de forma resumida. É claro que eu não consigo aqui abordar todo o conteúdo de toda a unidade 3, de toda a unidade 4, mas a gente tentar ver os principais pontos, os pontos mais importantes, né, dentro do nosso campo de atuação relativo à análise ambiental, né, análise externa, interna e matriz FOFA, ou matriz SWOT, né, para quem já leu lá. E a unidade 4, que aí ele contempla um pouco mais os processos estratégicos, questões estratégicas, estratégias e ações estratégicas, né? Ele é uma linguagem um pouco diferente também. Tem muitos autores que chamam isso de metas, de objetivos e metas, né? A gente vai ver lá no final. Mas o autor nosso, aqui do nosso componente curricular, e outros autores usam essa nomenclatura. Mas de antemão já quero dizer para vocês que, se vocês forem estudar planejamento estratégico em algum outro livro, pesquisar em alguma outra bibliografia, vocês também podem encontrar questões, estratégias e ações estratégicas como metas e objetivos, ou objetivos e metas, respectivamente. Pode passar? Então, inicialmente, a gente vai, né, começar pela unidade 3, né, gente? Porque na sequência do nosso conteúdo. E a unidade 3, então, ela faz referência à análise ambiental dentro do planejamento estratégico, né? É uma análise macro, né? É uma análise que a gente vai ver o ambiente externo e vai verificar também as variáveis do ambiente interno, identificando pontos de oportunidades e ameaças, e pontos fracos e pontos fortes, no sentido da gente potencializar as estratégias da empresa, né? Ou seja, se eu identificar alguma oportunidade e algum ponto forte, eu tenho que usar isso a favor da empresa e potencializar ainda mais a construção e a execução, a implantação do meu planejamento estratégico por meio dessas variáveis que eu identifiquei. Caso contrário, se eu identifique algumas ameaças ou pontos fracos, eu posso trabalhar estas variáveis no sentido de melhorá-las e também que elas virem, se possível, oportunidades e pontos fracos, né? No sentido de contribuir com o meu processo de planejamento estratégico. Então, a gente vai detalhar o ambiente externo, as variáveis que compõem o ambiente externo, né? Depois a gente vai dar uma analisada no ambiente interno, que as variáveis são conforme, obviamente, o ambiente da organização, serão específicas para cada organização. E por fim, então, a gente vai dar uma olhadinha na matriz FOFA, né? Que reúne, então, esses pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças que nós estávamos falando antes. Então, em relação ao ambiente externo da organização, né? O que eu sempre construo os slides, tento colocar na sequência do material de vocês, para que seja até mesmo um resumo para vocês poderem estudar, né? E algumas outras coisas, claro, que eu pesquiso e que eu vejo que é pertinente, coloco alguns conceitos a mais para vocês, mas procuro sempre seguir o conteúdo do componente, da apostila do componente, tá? Então, o ambiente externo
As organizações, antigamente, até a gente conversou um pouquinho na aula passada sobre isso, né? Elas eram vistas como sistemas mais fechados, elas se enxergavam, olhavam muito para si, sem pensar na influência que o ambiente externo provocava nas suas atividades, né? Só que, né, o mundo foi mudando, revolução industrial, novos concorrentes, tecnologia, e aí outros concorrentes foram aparecendo, outras empresas, outros produtos similares foram aparecendo. Vocês já estão no sexto semestre, se eu não me engano, né? Essa disciplina de sexto semestre. Provavelmente já entendem e já viram tudo isso que eu estou abordando aqui, né? E aí, nesse sentido, as organizações precisaram olhar para as influências que o ambiente externo causam nelas, né? E aí que então entrou essa análise ambiental na construção de estratégias e de tomada de decisões. Então, elas não interagiam antigamente com o ambiente externo. Eu ia definir um preço de produto, como a gente falou na aula passada. Eu pensava nos meus custos de produção, matéria-prima, mão de obra, custos indiretos de produção, como manutenção, limpeza, essas coisas assim. E a partir daí colocava um percentual e fixava um preço. Bom, eu queria construir, fabricar uma caneta, sei lá, e pelos custos que eu apurei, e tanto os diretos quanto indiretos, e mais o percentual que eu quero de margem, né, para que eu tenha um determinado lucro, eu fixei que eu quero vender aquela caneta a R$ 30. Eu não olhava para o ambiente externo para verificar se os meus concorrentes que estavam oferecendo produtos similares, às vezes até mesmo na mesma localidade que eu, ou seja, com os mesmos custos relativos à logística, à obtenção de matéria-prima, enfim, eles estavam oferecendo um produto a um preço muito menor. Então eu olhava, fazia o meu custo de produção, definia o meu preço, e aí é nesse sentido que a gente diz que a empresa se via como um ambiente mais fechado, como um sistema mais fechado, né? Mas a partir de um determinado momento, a empresa se viu obrigada a olhar, bom, por que eu não estou vendendo essa caneta? Bom, aí eu vou olhar para fora e vejo que meus concorrentes estão produzindo a um custo muito menor, estão conseguindo oferecer essa caneta muito similar, uma qualidade muito similar, com um preço muito mais atrativo para o meu cliente, e os meus clientes estão comprando dessa empresa e não de mim. E aí a empresa precisou olhar para fora para depois olhar para o seu ambiente interno. O que essa empresa, esse meu concorrente, está fazendo que ele está conseguindo colocar esse produto num preço melhor no mercado, né? Bom, ele está negociando com os fornecedores, ele está conseguindo um produto, uma matéria-prima da mesma qualidade, ou melhor, ou pior, ele está oferecendo uma qualidade melhor. Ele está conseguindo reduzir os seus custos com mão de obra, está conseguindo produzir mais, diminuiu a ociosidade, aumentou a produtividade deles, enfim. A empresa precisou analisar o ambiente externo, analisar essas variáveis, para depois construir o seu preço e analisar os seus custos, enfim. É claro que ninguém vai operar, né? Se falando em empresa privada, gente, no prejuízo, né? Bom, se para eu vender essa caneta R$ 10, eu preciso reduzir o meu custo de produção, né? Se eu ou vou reduzir a minha margem de contribuição nos meus produtos, ou eu vou reduzir, tentar otimizar os meus custos de produção no sentido de que eu reduza para que eu consiga manter minha margem, né? Enfim, o que eu quero resumir para vocês é que as empresas realmente precisaram olhar para os seus concorrentes, olhar para os seus clientes, para a necessidade dos seus clientes, para depois olhar para o seu ambiente interno, né? Elas precisaram aglutinar essas informações para que conseguissem, então, definir suas estratégias e tomar suas decisões, tá? E aí, então, que a gente começou a trabalhar com as variáveis que estão disponíveis no ambiente externo. Diversos autores começaram a abordar essas variáveis, né? Então, as organizações, elas sofrem influência das variáveis do ambiente externo e sempre, cada vez que a gente vai olhar para essas variáveis, e a gente vai estudar na sequência quais são elas, a gente acaba olhando à luz de dois elementos, que seriam oportunidades e ameaças. Às vezes, uma variável ambiental pode significar uma oportunidade para uma organização e para outra, uma ameaça.
da mesma forma que, passado um determinado período, aquela determinada variável que antes era oportunidade para a organização, ela pode virar uma ameaça e vice-versa. Então, a análise de ambiente simplesmente deve ocorrer toda hora que eu vou tomar uma decisão, toda hora que eu vou mudar o curso, toda hora que eu vou definir uma estratégia. Né? Não é simplesmente eu olhei o ambiente externo e nunca mais. A gente já conversou que o planejamento estratégico ele precisa ser flexível. E no momento que eu definir alterar esse planejamento estratégico, eu tenho que alterar baseado em alguma análise. E essas análises passam pela análise das variáveis ambientais ou do ambiente externo, em especial também, que vão influenciar essa minha mudança na tomada de decisão, minha reorganização das minhas estratégias, tá? Então, o que seriam as oportunidades que aparecem no ambiente externo? Coloquei ali o conceito do Oliveira, né, do autor, que aparece inclusive na apostila de vocês. Então, o que o Oliveira diz? Oportunidade entendemos ser a força ou a variável incontrolável para a organização que pode favorecer as suas estratégias. Então, quando a gente fala de oportunidade e ameaças, quando a gente fala de ambiente externo, nós estamos falando de variáveis incontroláveis ou quase incontroláveis, que a organização ela não consegue exercer poder sobre ela no sentido de modificá-la, tá? O outro conceito, oportunidade deve ser conhecida e estudada, deve-se formular estratégias diretamente ligadas a essa oportunidade. Então, se eu verifiquei no ambiente externo que a minha empresa, que determinada variável significa uma oportunidade para a minha empresa, eu preciso explorar essa oportunidade, né? Eu preciso definir estratégias que eu possa explorar essa oportunidade em benefício da minha organização, tá? Pode passar? E as ameaças, então? Da mesma forma, como as oportunidades elas são aquelas variáveis mais incontroláveis que estão presentes no ambiente externo, né? E são uns elementos negativos, ou seja, continuam sendo uma força incontrolável pela organização e criam obstáculos à sua estratégia. No entanto, poderão ser evitadas quando conhecidas a tempo e serem administradas. Então, no caso das organizações públicas, né? O que geralmente a gente considera como uma ameaça e que ela é muito comum e muito que acontece com bastante frequência. Mudanças na legislação, por exemplo, né? A cada mudança da legislação, muitas vezes a gente tem que mudar todo um processo, adequar todo um procedimento, mudar todo o fluxo do trabalho, treinar as pessoas, enfim. Ou daqui a pouco simplesmente a gente fazia uma coisa e uma legislação é revogada e não acontece mais. E isso é uma força dentro do setor público bastante, pelo menos para quem não trabalha no legislativo, com essa atividade de criação e aprovação de leis, né? É uma força incontrolável, né? Por mais que a gente possa muitas vezes estudar a legislação, saber que ela está vindo, que a gente escuta que está sendo aprovado, que está sendo discutida, até ela vir, a gente não pode nem implementá-la, porque provavelmente tem uma legislação anterior vigente e que a gente tem que, né, cumprir essa legislação anterior. Mas do dia para a noite chega essa e a gente tem que mudar tudo. Então, geralmente as legislações de governo federal, de governo estadual, de governo municipal, elas representam uma ameaça para a organização, né? Um ponto, uma força que a gente não controla, que a gente pode muitas vezes identificar, a gente já sabe que vai ter que ser, por exemplo, vem uma legislação, a gente não pode pensar quanto tempo vai começar a implementar ela, enfim, a gente tem algum prazo, geralmente, se ela não é colocada em vigor na data, geralmente uns 3 meses daí, mas nesses 3 meses, né, a organização precisa ser flexível, ela precisa se adaptar, ela precisa, porque é uma lei, né? Então, no setor público existe muito isso. Seguindo, então, em relação a conceitos de ameaça. Fatores externos que dificultam o cumprimento da missão da organização e as situações do meio ambiente que colocam a organização em risco. Mais um conceito. Diante de uma situação ameaçadora, a organização precisa criar estratégias para eliminá-la ou transformá-la em uma oportunidade.
E quando diante da oportunidade, a organização precisa igualmente criar estratégias, porém, nesse caso, para otimizar a situação. Então, agora, até mesmo durante a pandemia, nós observamos, a gente tem observado que muitos órgãos públicos, eles transformaram processos analógicos, digamos assim, em eletrônicos e até mesmo digitais, né? Então, a pandemia veio uma força, uma ameaça, digamos, uma força incontrolável para a organização, um elemento incontrolável, e a organização precisou se adaptar, né? Aquelas organizações flexíveis que já tinham estudos a respeito de transformar cada vez mais seus processos de forma eletrônica, elas viram isso como uma oportunidade de implementação, né? Onde todos estavam, porque a gente sabe, né, pessoal, vocês todos trabalham, a gente sabe que cada implementação nova de processo, nós temos aquela questão cultural, que é natural de todo ser humano, de ter receio de mudança, será que vai dar certo? Porém, quando veio a pandemia e se precisou que os processos fossem eletrônicos para que as atividades pudessem ter continuidade, o processo eletrônico ele foi visto como uma oportunidade, não mais como uma ameaça para muitas pessoas. Então, é nesse sentido que muitas vezes a gente vai identificar fatores, elementos que, em um momento, eles eram ameaças para uma cultura de uma organização e acontece algum fato que ele vira uma oportunidade, né? Então, é nesse sentido que a gente vai, como eu falei, a gente nunca vai ter um planejamento estratégico, uma tomada de decisão que ela é rígida, que a gente vai finalizar e não se mexe mais. Por quê? Porque o ambiente, principalmente o externo, ele está sempre mudando, está sempre nos exigindo esta revisão, este acompanhamento, esse controle que a gente vai ver no final. Mas, porém, não é só acompanhar se a gente não puder modificar, no sentido que a gente consiga atingir os nossos objetivos, a missão da empresa, né? Porque se a gente não puder, se a gente conseguir fazer análise de variáveis, se a gente conseguir identificar uma possível mudança de curso necessária e não puder ser feito, não tem muito sentido a gente fazer a implementação de um processo de planejamento estratégico, acompanhar e não poder fazer as correções necessárias para que o curso da nossa organização, as nossas metas e os nossos objetivos sejam melhor alcançados, né, ou mais próximos de serem alcançados, tá? Pode passar. E aí, então, uma variável ela pode ter um impacto em determinado setor, maior impacto em determinado setor do que em outro, né? Então, a gente sabe, nesse exemplo aí que eu dei para vocês, a respeito dos processos eletrônicos, né? Não sei se tem alguém aqui do judiciário. No judiciário, no Poder Judiciário, a gente já observava os processos eletrônicos muito presentes, né? Quase não se tinha, ou já estava há muito tempo nesse processo de eliminação de processos físicos, de distribuição de processos físicos. Quase toda a distribuição de processos já existia de forma eletrônica. Já no executivo, né, tirando alguns órgãos como CGU, TCU, sei lá, Ministério da Economia, alguns órgãos, digamos, mais evoluídos em termos de gestão, até mesmo que estavam participando de projetos pilotos na administração pública, eles também já estavam implementando. Mas na maior parte dos outros órgãos, pelo menos do executivo que eu tenho conhecimento, o processo eletrônico ele se acelerou muito agora durante a pandemia. O que eu quero dizer? Nessa primeira frase aí que tem no slide, uma variável vai ter mais impacto em determinado setor do que outro. No caso do processo eletrônico, por exemplo, no Poder Judiciário, de repente não teve tanto impacto, porque eles já vinham fazendo. Já no Poder Executivo, é uma variável tecnológica, teve muito impacto, né? Ela acelerou muitos processos, ela modificou muitas culturas neste momento. Então, a tecnologia, nesse caso, que vocês vão ver logo abaixo ali, que é uma variável do ambiente que a gente tem que estudar, ela impactou num determinado poder diferentemente da forma que ela impactou no outro, considerando esse período que a gente está vivendo agora, tá? E aí, então, sempre na análise do ambiente externo, como a gente já falou no slide anterior, elas sempre vão ser analisadas sob a ótica de oportunidade e sob a ótica de ameaça.
cada uma dessas 7 variáveis que tem aqui, elas vão ser analisadas sempre nesse sentido. Bom, o ambiente econômico para a minha organização, neste momento que eu estou definindo minhas estratégias, formulando o meu planejamento estratégico. O ambiente econômico é uma oportunidade ou é uma ameaça, né? Bom, ela é uma oportunidade. Como é que eu posso explorar essa oportunidade? E aí, lá na página 97 da apostila, não coloquei aqui no slide para vocês não ficar pesado, né? Mais do que já está. Ele fala ali cada um dos elementos, cita alguns exemplos, né? Que compõem a variável análise externa, variável econômica, né? O ambiente econômico. Então, por exemplo, deixa eu achar aqui em cima. Página 97 que começa, se vocês quiserem acompanhar também pela apostila, tá? Por exemplo, renda real da população, taxa de crescimento de renda, geográfica, padrão de consumo e poupança, nível de emprego, taxa de juro, câmbio, PIB, enfim. Essas são variáveis dentro da variável ou dentro do ambiente econômico que eu vou ter que analisar se representam uma oportunidade ou se elas representam uma ameaça para a organização. E assim cada uma das outras. Por exemplo, o ambiente político legal, que é o que eu estava falando ali, que na organização pública é uma questão que impacta muito, né? Até mesmo, por exemplo, nas empresas, muitas vezes, atualmente, a gente vê na empresa privada, né? Alguns de vocês também trabalham no privado, as variáveis que representam a parte sustentável, né? Existem muitas exigências hoje, muitas empresas acabam tendo um custo com, claro, estou falando do ponto de vista técnico, gente, tá? Não estou dizendo que eu não defendo a sustentabilidade, mas para a empresa que precisa implementar muitas coisas que a legislação prevê, isso representa um custo que ela tem que inserir no seu custo de produção, por exemplo, né? No seu custo de operação. E aí, então, como um exemplo, né, para as empresas privadas. Já no setor público, como eu falei antes, o político legal talvez seja um dos ambientes que mais influenciam, né? E aí, por exemplo, políticas monetárias, fiscal, seguindo, né, na página 97, a tributária, a previdenciária, então tudo muda, né? Fez uma reforma previdenciária, muda a vida funcional dos servidores, muda não só para o servidor enquanto servidor, mas quanto servidor enquanto prestador de serviço, né? Porque ele vai ter que aprender toda a nova legislação, vai ter que fazer todo um novo processo, e de forma rápida, né? Muitas vezes vai ter que modificar sistemas de apoio, sistemas estruturantes para que possa desempenhar e prestar o serviço aos outros, né? À população. O que mais? Política de relações internacionais, legislação sobre proteção ambiental, que estava falando que impacta os dois, né? Enfim, mudanças de legislação em geral. Talvez eu sempre digo que esse ambiente é um dos que mais impactam, né, a gente aqui enquanto administrador público. O ecológico, então, é o outro ambiente que a gente tem que analisar dentro da análise de ambiente externo, né? Nível de desenvolvimento ecológico, índice de poluição, legislação existente, desculpa. Depois, o ambiente tecnológico. Processo de destruição criativa, aplicação de novos campos, identificação de padrões, enfim, o ambiente tecnológico também, dependendo da organização, ele vai impactar mais ou menos, né? Dependendo do setor de atuação da organização. Mas se falando em termos de, por exemplo, dentro de um setor de TI, de uma organização, é óbvio que eles têm que estar muito sempre desenvolvendo, criando e proporcionando soluções para que nós, que somos administradores públicos, por exemplo, possamos prestar um serviço cada vez mais adequado para a população, mais célere, com mais eficiência, né? E nós, do ponto de vista tecnológico, também, né, enquanto servidores, enquanto administradores, esperamos isso do setor de TI. Mas é óbvio que a variável tecnologia impacta diferente para o administrador do que para o setor de TI, né? E para organizações de forma diferente, né? Então, por exemplo, uma variável de tecnologia para uma Receita Federal, por exemplo, né? Eles estão fazendo cada vez mais sistemas que cruzam dados, né? Desenvolvendo sistemas que cruzam dados para que, né, consigam
identificar toda e qualquer possibilidade de fraude ou de problemas tributários, digamos assim, tanto quanto com empresas quanto pessoas jurídicas, né? Então é uma variável que vem para facilitar, mas muitas vezes, digamos que a gente não tem um corpo técnico nas nossas organizações públicas que consiga desenvolver isso, e da mesma forma, ou o Estado, ou o município, ou o governo federal, eles não nos proporcionam sistemas estruturantes para que a gente consiga prestar um serviço público melhor à nossa sociedade, essa variável também vai ser uma ameaça para nós, né? Ela deu oportunidade, rapidamente ela vai virar uma ameaça. Eu posso dizer para vocês que aconteceu com essa questão da reforma previdenciária, né, com a reforma da Previdência. Vocês observaram no INSS que por muitos meses as pessoas não conseguiam se aposentar porque o sistema não conseguia, como teve muitas modificações em termos de parametrização, porque cada indivíduo tem uma vida, né, em termos trabalhistas, em termos de contribuições. Então, o sistema do INSS precisou ser adequado de uma forma muito detalhada. E não é uma coisa simples. A legislação veio e simplesmente se modificou da inicial, nas votações, enfim. Provavelmente o TI, a parte de TI do INSS deve ter tido muito trabalho. E aí isso fez com que represasse muitos benefícios, né? Porque não se conseguia ter segurança de conceder esses benefícios, porque o servidor também não tem condições de fazer manual esses cálculos, né? E o sistema estruturante ali que dava ajuda, que fazia os cálculos também, precisava ser parametrizado, testado para que concedesse os benefícios com segurança. Da mesma forma aconteceu no setor público. Também existiu a reforma da Previdência, também ocorreu no RPPS, né, no regime próprio. Então, os sistemas também precisaram ser adaptados. E muitas vezes os sistemas internos, porque o governo federal, né, considerando a minha experiência, ele também não nos forneceu essa possibilidade. Então, também algumas aposentadorias que precisavam dessa nova legislação e precisavam dessas adaptações, algumas também precisavam ser represadas. Ou seja, a legislação também veio, né, de repente, não de repente, mas veio já para ser implementada. As pessoas têm o direito de se aposentar, porém a variável tecnológica, às vezes a gente não tem um suporte suficiente de TI, quantidade suficiente de pessoas para que nos deem respostas prontas, né? Nenhum sistema nacional como o do INSS conseguiu, né? Com certeza, eu imagino isso, eu não tenho conhecimento, eles devem ter um TI muito maior do que as instituições têm, né, individualmente. Então, o que eu quis dizer para vocês é que, dependendo da variável e dependendo da organização também, né? Por isso que toda organização faz a sua análise conforme as suas condições, né? A sua operação e as suas condições, os seus produtos internos relativos à tecnologia, à gestão de pessoas, a pessoas, enfim, a elementos financeiros para que possa atender às legislações, né? Depois nós temos o ambiente ainda demográfico, tá? Que é tamanho, densidade, distribuição geográfica da população, mobilidade da população, processo migratório, e aí ele cita vários outros elementos dentro desse ambiente. E o sociocultural, né? Hábitos das pessoas em relação a atitudes, posições, crenças e aspirações pessoais, relacionamentos interpessoais, enfim, diversas também variáveis dentro do ambiente sociocultural que vai depender, obviamente, de cada organização analisar se cada um desses elementos vão representar uma oportunidade ou uma ameaça para ela, né? E lembrando sempre que em determinado momento pode ser uma ameaça, mas em outro momento que a organização vai rever suas estratégias, ela vai poder representar uma oportunidade, tá? Pode passar. E aí a gente entra então no ambiente interno, né? Que seria o outro ambiente que a gente tem que analisar
quando vai construir o nosso planejamento estratégico, definir nossas ações estratégicas, enfim. E aí nós entramos para os pontos fortes e os pontos fracos, ou seja, para uma análise mais interna da organização, né? Sendo repetitiva ali, ambiente interno, e olhando para dentro, né, para as variáveis internas da organização. E aí, a partir daí, a gente consegue identificar os pontos fortes e os pontos fracos daquela organização. Então, nós temos o que seriam os pontos fortes, né, relacionados conforme os autores lá disponibilizaram na nossa apostila. São características ou recursos disponíveis da organização que facilitam a obtenção dos resultados. Em tese, é uma variável controlável, pois a organização pode agir sobre o problema ou situação. E, do contrário, os pontos fracos. Características ou limitações da organização que dificultam a obtenção de resultados. Também é uma variável controlável, porque a organização pode agir sobre o problema ou situação na tentativa de resolvê-lo. Então, é o contrário, né, do ambiente externo, onde a gente via oportunidades e ameaças, que são variáveis incontroláveis, que muitas vezes a gente não tem como modificá-las, como agir sobre elas, simplesmente a gente tem que se adaptar interno, né? E aí vem os pontos fortes e fracos, que a gente vai analisar cada área da organização, o que significa, o que tem de pontos fortes e pontos fracos, ou seja, o que eu posso utilizar para que eu, de novo, consiga potencializar a execução do meu planejamento estratégico, ou durante a construção, que eu possa utilizar estes meus pontos fortes, para que eu consiga fazer estratégias, para que eu consiga desenvolver processos cada vez melhores, atingir metas, objetivos que eu defini. E, do contrário, os pontos fortes, identificando os pontos fracos, eu tentar minimizá-los, eu tentar que eles não existam, né? A gente sabe que dentro da organização pública, muitas vezes, a gente modificar alguma questão, vocês que já trabalham, vocês que estão estudando e devem ter tido já muitas discussões quanto a isso, né? Culturalmente, não é que é cultural, né? O ambiente do privado é diferente do ambiente público, né? Não é somente pelo estudo, às vezes, né? Vocês que já muitas vezes estão trabalhando no privado, estudando questões de organizações públicas, ou que já foram do privado e hoje são servidores públicos, não, nenhum é melhor ou pior que o outro, né? Eles são simplesmente diferentes e a gente tem que atuar de forma diferente neles, né? A gente tem pessoas competentíssimas nos dois ambientes. A gente só precisa atuar diferente nos dois, né? São formas de trabalho muitas vezes diferentes. Por mais que a gente cada vez mais tenha uma convergência de práticas de gestão no setor público, muitas vezes adaptando práticas de gestão do privado, e isso tem que ser muito bem ponderado, né? Porque o objetivo do setor público e do setor privado, inclusive, é diferente, né? Então, na hora da gente adaptar práticas de gestão, e eu não sou contra, gente, não é isso, eu penso que a gente tem que ser muito eficiente para a população, a gente tem que prestar cada vez mais um serviço adequado e eficiente para a população. No entanto, a gente tem que ter muito cuidado na hora de adaptar, não é simplesmente colocar ali no setor público e achar que vai funcionar igual no privado, porque não é. No setor privado, a gente sabe que se o funcionário não se adequar à cultura da organização, a gente tem um instituto lá se convidar a retirar, né? No setor público, a gente tem isso, o servidor pode passar por processo administrativo, disciplinar, né? E ele pode ser demitido. Porém, não é nesta forma que a gente age no setor público, né? A gente tem todo um processo de discussão, um processo de construção, que eu acho bem importante também. E o processo se torna muito mais, como é que eu vou dizer, rico, inclusive muitas vezes, criando soluções até melhores que no privado, né? Eu sei que a gente não pode generalizar, que nem sempre é assim, mas eu vejo que cada vez mais o setor público ele tem
pensado desta forma, né? Os novos servidores que estão entrando, até mesmo assim, os gestores que estão cada vez mais se capacitando. Não é à toa que a gente tem um curso de administração pública aqui, né? E se vocês entrarão ou estarão mais capacitados ainda nos seus locais de trabalho, prestando serviços cada vez melhores para a nossa sociedade. Então, quando a gente fala de pontos fortes e fracos, muitas vezes vocês vão verificar em livros de gestão, eu gostaria sempre de alertar, assim, que vocês façam sempre essas ponderações, né? Eu sempre digo, não existe um ambiente privado ou público, nenhum é melhor ou pior que o outro, eles são diferentes. E nós, como gestores, precisamos identificar isso e aproveitar as suas potencialidades, né? Então, nós temos profissionais, repetindo, excelentes nos dois ambientes. E embora muitas vezes a gente tenha visto que a sociedade tenha tentado, digamos, não pensar desta forma, né? Porém, acredito que vocês mais, eu não preciso nem dizer isso, né? Porque vocês estão aqui estudando conhecimentos técnicos de gestão e de administração pública para que consiga repercutir isso cada vez melhor para a sociedade, né? Enfim, só queria fazer esse parênteses aí que eu acho importante, né, para nós que somos ou seremos ou os gestores públicos. Pode passar. Então, a análise do ambiente externo, ele é um instrumento que propicia o conhecimento das habilidades e potenciais atuais da organização, né? Então, a gente tem, por exemplo, em muitas organizações hoje, um mapeamento de competências, né? Isso aí é excelente diagnóstico para a gente ver nossos pontos fracos e fortes, por exemplo, né? E mapeamento de competências, ele foi desenvolvido pelo setor privado, se adaptou ao setor público, porque só que aí são competências diferentes que a gente precisa. Muitas vezes, dentro do setor privado, a gente não precisa ter uma profundidade de conhecimento de legislação como a gente precisa ter no setor público, né? Que a gente trabalha basicamente dentro de um escopo de uma legislação. Então, a gente mapeia as competências, tem todo um procedimento metodológico que pode ser utilizado, mas a gente identifica competências diferentes em cada atividade. Um administrador o privado tem competências diferentes do administrador público. Então, a gente identifica pontos fracos e fortes internamente em organizações públicas de forma diferente do que organizações privadas. Bom, a partir dessa identificação, eu posso planejar as minhas ações, verificar as minhas lacunas, desenvolver as potencialidades para que aquele ponto fraco se transforme num ponto forte, né? Então, a análise do ambiente interno, ela terá que se basear nas atividades que se espera que a organização desenvolva, confrontadas com a que atualmente desenvolve, para atingir sua visão e cumprir a sua missão, tá? Por exemplo, gente, agora, durante a pandemia, muitos docentes que davam aula presenciais, eles precisaram desenvolver competências que antes não tinham, né? De fazer um vídeo, de fazer uma aula síncrona, sei lá, utilizar o Moodle, enfim, muitos docentes do presencial não faziam isso. Muitas instituições públicas e privadas precisaram, do dia para a noite, iniciar a aula síncrona, iniciar a aula de forma remota, né? E os docentes precisavam aprender. Então, deu um ponto fraco, se identificou, precisou ser oferecida capacitação para essas pessoas para que isso virasse um ponto forte, né? E aí a gente conseguisse desenvolver o objetivo ou atividade fim da instituição, que é a educação aos alunos, né? O ensino aos alunos, a atividade fim da instituição, seja ela pública ou privada. E aí a organização ela deve analisar todos os elementos internos da organização que julgar importante para o processo, sempre discutindo se o elemento específico é um ponto forte ou fraco, pois as estratégias serão diferentes para os diferentes pontos, tá? Pode passar.
E aí, então, gente, a gente chega na matriz fofa, que é o F, o FA é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, tá? Então, que é uma junção da análise que a gente fez lá no ambiente interno e lá no ambiente externo, tá? Então, ela pode ser chamada de matriz fofa em português, então pontos fortes, oportunidades, pontos fracos e ameaças, ou forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Matriz SWOT em inglês ou matriz DAFO em espanhol. Se vocês forem em bibliografias, geralmente vocês vão ver, né, os autores falando em fofa ou SWOT. É bem mais raro ter a DAFO, né? Mas pode aparecer, mas então vocês já estão com este conhecimento, né? Pode passar? E aí aqui a matriz fofa, ela faz a união, como coloquei ali, dos dois ambientes, né? E o autor do nosso componente, ele fez esse quadrinho resumindo, né? Cruzando ali as variáveis do ambiente externo e do ambiente interno. Então, se a gente analisar um ponto que ele tiver na análise interna, ele seja um elemento forte, uma força da organização. E na análise externa, ela é uma oportunidade. Como é que eu vou pensá-la na definição da minha estratégia? Aí a gente vai fazer a seguinte pergunta: como os nossos pontos fortes podem ser empregados para tirar proveito das nossas oportunidades? Então, cruzando oportunidades e pontos fortes, né, eu posso pensar dessa forma no sentido de potencializar minhas estratégias. Se eu identificar lá no ambiente externo que é uma ameaça, porém no interno é forte, é uma força, de que forma eu tenho que pensar? Como os nossos pontos fortes podem ser usados para impedir que as ameaças atrapalhem as nossas estratégias? Bom, da terceira forma, o terceiro cruzamento. Na análise do ambiente externo, representa uma oportunidade e no interno uma fraqueza. O que deveríamos fazer com os nossos pontos fracos para tirar melhor proveito dessas oportunidades? E por fim, ameaça no ambiente externo e um ponto fraco na análise interna, né? Tá? O que deveríamos fazer para reforçar nossos pontos fracos e impedir que as ameaças não nos prejudiquem mais ainda? Então, são esses cruzamentos que a gente pode fazer, porque é lógico que quando a gente está lá dentro da prática do processo de construção do planejamento estratégico, a gente não vai pegar cada uma das variáveis e dizer assim, ah, não, agora vamos olhar só o externo. Sei lá, vou pegar, sei lá, que eu estava dizendo para vocês ali do processo eletrônico. Bom, o processo eletrônico, o que ele é? Ele é só uma oportunidade. Aí depois eu vou olhar para ele, ele é só uma ameaça, ou ele é só isso. Não, eu já vou tentar analisar ele de uma forma mais sistêmica, né? Até mesmo para otimizar o nosso trabalho e também para que eu consiga fazer uma análise mais completa, uma análise mais geral, uma análise mais rica, né? Para a construção da minha estratégia. E aí eu coloquei esse quadrinho porque achei bem interessante a forma que o autor da nossa apostila ele resumiu, né? É claro que ele falou lá que ele até adaptou de outros autores, mas enfim, ele construiu de uma forma bem didática e bem simples para que a gente possa pensar no cruzamento de cada um dos elementos que a gente tem que analisar tanto no ambiente interno quanto no externo. Pode passar? E aí a gente entra na unidade 4, que é o processo estratégico em si, né? E as questões estratégicas, estratégias e ações estratégicas. Então, se vocês já leram, por exemplo, os exemplos práticos, né, que foram apresentados na unidade 5, a gente vai ver bem a construção, a construção daqueles planejamentos estratégicos na sequência que a gente vem estudando aqui desde a unidade 1, né? A gente define missão, a gente define visão, a gente define os elementos críticos, os fatores críticos de sucesso, e aí a gente vai para as construções de ambiente, né, para análise interna, para análise externa, e chegamos então
no momento de construir as estratégias, né? A gente já identificou aquilo que pode ser oportunidade, aquilo que é ponto forte, e a partir daí, então, a gente já tem a nossa missão definida, a gente já sabe onde a gente quer chegar, a gente já fez toda a análise das variáveis que podem impactar nisso, então agora chegou na hora de construir o planejamento propriamente dito, né? Então, o que a unidade 4 nos traz, né? Através da estratégia, então, que a organização colhe os frutos do processo de planejamento estratégico, tá? A origem da palavra estratégia, ela vem da questão militar, né? Então, lá eles fizeram uma linha histórica bem interessante para vocês, desde que ela começou a ser usada lá no ambiente militar até os dias de hoje, né? Década de 60, década de 70, eles foram pontuando lá para nós. E aí a estratégia, a gente sabe que ela foi utilizada. Só um pouquinho, pessoal, que eu tenho que dar um jeito no meu cachorro aqui, senão... Me desculpem, né? Mas aula em casa tem dessas. Enfim, a estratégia, ela começou lá no ambiente militar como estratégia de guerra, depois ela foi sendo trazida para o ambiente industrial, para o ambiente empresarial, e hoje a estratégia ela é utilizada em diversos setores, diversas análises, se cria uma estratégia até na nossa vida privada, nos nossos estudos, enfim, né? A gente usa o termo estratégia para muitas coisas hoje. Então, com o passar do tempo, a estratégia foi incorporada ao mundo dos negócios, de forma que começou a ser utilizada pelas organizações para significar a maneira como essa se comportava e agiam frente ao ambiente no qual se encontrava. Então, claro que para a construção da estratégia, como a gente viu, ele é um processo bastante, digamos assim, técnico, né? A gente viu todas as análises que a gente tem que fazer para que a gente construa a nossa estratégia da melhor forma possível. Pode passar. Então, nos anos de 1960, lá na década de 60, o conceito passou a ser visto sob o enfoque que se convencionou se chamar de várias nomenclaturas, né? Que foram evoluindo até hoje o que a gente chama de administração estratégica. Mas foi planejamento corporativo, organizacional, planejamento estratégico, estratégia organizacional, até hoje, nos dias de hoje, administração estratégica. Bom, foram evoluindo os conceitos aqui ou ali, mas o cerne da estratégia, essas análises que a gente falou hoje, se mantém até hoje, independente do nome. Então, quando vocês forem consultar algum autor, muitas vezes vão ser utilizados até mesmo como sinônimo. Mais modernamente, a gente fala de administração estratégica. Porém, se a gente também já falou de planejamento, já usou e usa como planejamento estratégico como sinônimo. A administração estratégica, digamos, é muito mais completa e mais ampla que o planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico é um processo em si. A administração estratégica ela acaba envolve muitas variáveis quando uma empresa age de forma estratégica. Não é simplesmente ter um planejamento estratégico, né? É implementar, é realmente fazer com que ele seja efetivo, que a missão da empresa seja buscada, que ela tenha um acompanhamento, que ela tenha indicadores, como eu disse, que eles sejam corrigidos no decorrer, né, da implementação e busca da execução da missão da empresa e dos seus indicadores, das suas metas, né? Aí, não podemos falar em estratégia, até agora a gente não falou, sem falar do Porter, do Michael Porter, né? Que talvez vocês já tenham visto ele em Introdução à Administração, em outros momentos vocês podem falar sobre as 5 forças competitivas de Porter, né? Inclusive para quem quer ser do serviço público, quem vai fazer concurso, ou quem já quer outro, sei lá. Esse é um conteúdo que é bastante explorado às vezes também, né? As 5 forças competitivas de Porter. Então, o Porter é um autor bastante importante, assim como a gente falou na outra aula do Mitzenberg,
dentro de planejamento estratégico, né? Ele lançou alguns livros sobre competitividade, sobre forças competitivas, e é muito conhecido, então, é um dos autores mais conhecidos da nossa área. E aí ele cita quais são essas cinco forças do Porter, né? Poder de negociação dos fornecedores, poder de negociação dos compradores, ameaça de produtos ou serviços substitutos, ameaça de entrantes potenciais, né, de concorrentes, e rivalidade dos próprios concorrentes. Então, o Porter também faz uma análise, ou diz que as organizações precisam fazer uma análise dentro dessas 5 forças competitivas, né? A empresa precisa pensar a sua atuação, as suas estratégias, também analisando essas 5 forças. Pode passar? Então, aí citei alguns autores que eu julguei importante, porque eles fazem uma série de reflexões lá, né? E aí coloquei algumas que eu achei e julguei que vocês podem destacar lá, que é: a essência da estratégia está em desenvolver vantagens competitivas para o futuro de modo mais rápido, ou seja, antes que os concorrentes possam imitá-los, ou seja, a empresa ser proativa, criar necessidade, ou então prestar o serviço para o cidadão antes, já se antever, já ser célere, já ser de mais qualidade, já treinar seus servidores, pensar sempre numa capacitação para que eles estejam sempre atualizados. Por exemplo, a tecnologia nesse momento ela é um diferencial. Bom, então vou oferecer capacitações para os meus servidores para que eles estejam bem desenvolvidos profissionalmente, para que sempre o fim da organização pública é prestar melhor serviço público à sociedade. Então, como que dentro deste momento que a gente precisa muitas vezes, cada vez mais a tecnologia, eu não vou pensar em capacitar e desenvolver meus servidores nesta variável, né? Não vou precisar forçar, vir uma avaliação de desempenho que vai lá dizer né, vem uma legislação que avalia o servidor desta forma e aí ele pode ser prejudicado. Não, eu sei que neste momento a tecnologia é uma variável importante, então eu vou oferecer capacitação para ele dentro de um plano de capacitação, né, que a gente tem no serviço público isso, pelo menos no federal, como uma possibilidade da empresa, da organização, né, eu troco o nome, da organização oferecer um plano de capacitação para os seus servidores, né? Então, por que eu não ver isso como uma oportunidade e transformar muitas vezes os pontos fortes em fracos e isso ser uma estratégia proativa da minha organização, né? Então, assim, para eles, a melhor vantagem competitiva de todas ocorre quando uma organização tem a capacidade de melhorar as habilidades já existentes e aprender novas habilidades. Então, é aquilo que eu estava falando a respeito desse exemplo que eu dei aí da capacitação dos servidores, tá? A estratégia corporativa é o padrão de decisões de uma organização e determina e revela seus objetivos, propósitos ou metas e produz as principais políticas e planos a fim de atingi-las. E ainda define o alcance do negócio da organização, bem como o tipo da organização que ela é ou deseja ser, até mesmo a natureza dessa contribuição econômica ou não econômica para seus acionistas, empregados, clientes e comunidade. Então, o Andrews, lá em 1992, ele conseguiu fazer um resumo da nossa unidade 1, 2, 3 e 4 neste parágrafo. Então, aqui, ele conseguiu colocar que a empresa precisa ter uma visão, que a empresa precisa ter sua missão, que a empresa precisa definir seus propósitos, que a empresa precisa definir suas estratégias, quais são os seus fins, quais são, aonde ela quer chegar, como é que ela, o que isso vai resultar para a sociedade. Então, se vocês forem fazer uma retrospectiva daquilo que vocês estudaram até aqui, este parágrafo ele nos faz uma bela retrospectiva mesmo, assim, ele nos resume de forma bem efetiva tudo que a gente já estudou, né? Pode passar? E aí, né, de uma forma bem didática, bem simples,
o autor da nossa apostila diz assim: a estratégia, ela expressa como uma organização emprega os seus pontos fracos e fortes com a finalidade de alcançar seus objetivos, sem deixar de considerar as oportunidades e ameaças que o meio ambiente lhe impõe. Então, ele conseguiu trazer, neste conceito, análise ambiental interna e externa, né? Então, a gente tem que potencializar, a gente não tem como construir as nossas estratégias, nossas metas, nossos objetivos e metas, sem antes fazer essas análises, sem antes identificar essas análises. Eu acredito que alguma disciplina de vocês vai abordar isso. Neste momento, não. Talvez eu possa até disponibilizar algum texto, uma leitura complementar para vocês. Mas o que tem se exigido bastante agora na construção, na implementação dos planos de gestão, dos planejamentos, é, além da gente analisar essas variáveis que nós abordamos antes, externa e interna, né, que nós listamos, também se fazer para cada uma gestão de riscos, né? Para cada planejamento, estratégia, plano de ação que a gente define, meta, a gente avaliar, fazer uma gestão dos riscos disso e, inclusive, tentar mensurar esses riscos, tentar acompanhar esses riscos, tentar minimizar esses riscos. Então, se vocês forem ver em termos de gestão pública, né, a análise de riscos ela está muito presente. Vocês podem, acredito que talvez em seminários, talvez em tópicos atuais da administração pública, vocês vão abordar isso, mas eu também posso conseguir algum texto e disponibilizar para vocês como leitura complementar, para que vocês já vejam que isso vem sendo uma exigência. Como eu disse para vocês, eu não tenho muito ou pouquíssimo conhecimento de estado e município, como estão essas variáveis, mas no ambiente federal, principalmente em termos de Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União, tem cobrado muito isso nos planejamentos que estão sendo efetuados ou na prestação de contas desses planejamentos, ou seja, do acompanhamento desses planejamentos, que seja feita a análise de riscos e acompanhamento e redução desses riscos, né? Mitigação dos riscos. Então, é um estudo e uma variável, uma questão de gestão que está sendo bastante cobrada pelos órgãos de controle e a gente, como administrador público, é bastante impactado, né, por essas exigências e pela ótica que os órgãos de controle dão na sua missão, né, quando vocês, acho que tinha lá TCU, TCE, Santa Catarina, não me lembro o que estava lá no material de vocês, mas a missão deles acaba repercutindo bastante em nós, né? Então, assim, se a missão deles é implementar muita questão de transparência, de accountability, essas coisas, não é, eles vão cobrar isso muito dos órgãos públicos, né? Para que eles possam atingir a sua missão, que os órgãos públicos tenham isso muito premente, muito forte nas suas instituições também. Bom, eles vão pregar, ou tem lá na sua missão que eles querem ser referência em tecnologia, ou produtividade, enfim, para que eles possam atingir suas missões, isso vai repercutir bastante nas instituições públicas que eles exercem controle. Então, por isso que eu estou falando da questão de riscos, que é uma variável que está bastante, e eu acho que isso é a nível tanto de tribunais de contas estaduais quanto municipais, não só o Tribunal de Contas da União, porque ela, né, uma missão, uma política de um tribunal da União acaba sendo referência para os outros tribunais de estado e município que vão atuar nos estados e nos municípios, né, fazendo o controle dos recursos públicos no âmbito dessas esferas. Enfim, eu vou tentar achar um texto, pelo menos introdutório, para que vocês agreguem isso quando forem pensar no planejamento estratégico nas suas instituições públicas, né? Que a análise de riscos é bem importante. Bom, seguindo então, né? Foi só um complemento do conteúdo, essa questão dos riscos que eu abordei, falei para vocês rapidamente. A gente passa para o processo estratégico da organização.
Então, o que seria isso, né? São os grandes temas ou projetos a serem elaborados e implementados para o horizonte estratégico definido na visão. Também chamamos de projetos ou programas. Então, definimos a missão, verificamos as estratégias, as variáveis, identificamos pontos fracos e fortes, oportunidades e ameaças, está na hora de construir as estratégias. E as estratégias, elas vão ser delineadas em projetos e programas, né? Elas vão ser detalhadas assim. Bom, eu vou definir a estratégia X, mas como que eu vou implementar essa estratégia? Então, eu vou criar projetos, eu vou criar programas e a partir daí eu vou criar questões estratégicas e ações estratégicas, que a nossa apostila chama assim, mas a gente também pode chamar de objetivos e metas, tá? São sinônimos. Pode passar? Então, começa com a organização elencando as grandes questões estratégicas, questões abrangentes e relevantes à luz do que foi listar em todas as etapas até o momento. Então, aquilo que eu resumi para vocês: declaração dos valores, a missão, a visão, os fatores críticos, análise interna, externa e a FOFA. Não existe um número exato de questões estratégicas, então não é uma receita de bolo, né, gente? Essas outras variáveis que a gente viu ali, valores, missão, visão, praticamente todos os planejamentos estratégicos terão, né? A construção deles é o norte das estratégias. Não tem como eu querer construir uma estratégia sem pensar na análise de todos esses pontos que a gente já falou, né? Fica meio sem sentido. Por que eu quero tal estratégia? Né? Como é que eu vou justificar, por exemplo, para os meus servidores, para os meus colegas, que a gente tem que implementar uma estratégia? Nem argumentos a gente tem. Por que é importante aquela estratégia para a organização? A gente só vai ter essas respostas se a gente passou por todas aquelas fases anteriores e que estão dispostas aí nesse primeiro parágrafo, né? Então, não existe um número exato de questões estratégicas, mas, na verdade, elas têm que abarcar todos os elementos constantes no planejamento estratégico. Até aqui construído, nada pode ficar sem resposta. Então, se eu identifiquei uma oportunidade, eu tenho que desenvolver uma estratégia a partir dali. E a partir daí, com essa estratégia, eu vou pensar em questões estratégicas e ações estratégicas, ou seja, eu vou pensar em objetivos e metas, tá? Questões estratégicas, estratégias e ações estratégicas são similares a objetivos e metas. Lá no livro, texto, lá na apostila, ele fala sobre isso. Foi uma opção do autor que construiu nossa apostila dar esta denominação, utilizar essa denominação. Mas muitos livros que vocês vão pegar, mesmo do Oliveira, por exemplo, que a gente citou ali, alguns outros, eles vão utilizar objetivos e metas, tá? Não é errado, de novo, simplesmente são diferentes nomenclaturas que os autores adotam, né? Não é nenhum problema quanto a isso. Vocês já devem estar acostumados na academia, é bastante comum isso. Pode passar. E aí, então, para cada questão estratégica, a organização vai formular quantas estratégias forem necessárias. E aí, para cada estratégia, ela vai fazer ações estratégicas. Então, com base nas análises anteriores lá que a gente viu, né, de toda a disciplina anterior, isso é uma questão estratégica para a organização. Como é que eu vou organizar isso? Como é que eu vou pensar em atingir isso? Como é que eu vou pensar em conseguir isso? Né? Essa é uma questão estratégica, um ponto estratégico para a organização. Aí eu defino estratégias para começar a executar isso. E aí, detalhando mais ainda, eu faço as ações estratégicas, que são coisas mais operacionais, que vão ser mensuráveis, que vão ser passíveis de acompanhamento e controle, tá? Então, é importante a organização concentrar-se muito na construção de suas ações estratégicas, porque sem elas, se eu não tiver ações estratégicas mensuráveis, primeiro reais, né? Não adianta eu querer fazer coisas que a minha equipe não vai conseguir. Então, eu tenho que ter ações estratégicas possíveis, reais, passíveis de mensurar e acompanhar. Se eu não me dedicar na construção dessas ações, eu vou prejudicar todo o processo. Eu vou prejudicar as estratégias, eu construí, mas elas não vão ser execuíveis, e as estratégias
não ocorrerem, não serem executadas, a minha questão estratégica, o meu ponto estratégico para a organização também não vai ser atingido. Portanto, todo o trabalho, porque com certeza vocês têm que dar trabalho, construir todo aquilo ali de visão, missão e análise de ambientes para cada organização, também vai ter sido sem sentido. Né? E a gente sabe que não é uma perda de tempo. Isso aí é uma construção de uma gestão profissional. Mas se a gente, lá no final, não construir ainda de forma técnica e adequada, todo o resto do trabalho vai ser perdido. Né? Vai ser um tempo que os nossos servidores, os nossos colaboradores dedicaram e que ele nunca mais, ou nunca mais não, né? Mas que a gente vai ter muita dificuldade depois e conseguir um engajamento, uma sensibilização para que eles participem, para que eles construam junto todas aquelas etapas anteriores, né? Se a gente não conseguir implementar, ou pelo menos a gente não conseguir justificar o porquê de uma não implementação, enfim, uma variável modificou, eu não consegui adaptar o meu plano ou a minha ação estratégica, e foi por isso que a gente não conseguiu, porque a gente não justifica a implantação ou a não implantação de um planejamento estratégico somente para o nosso cliente, ou para o nosso cidadão, enfim, ou para a sociedade. Mas também a gente tem que prestar contas para aqueles nossos colegas, nossos servidores, que ajudaram a construir, porque a gente não vai ter mais o apoio e, como eu disse, o engajamento deles em processo algum, né? Se eles se dedicaram, se eles deram opiniões, se eles construíram juntos e depois simplesmente não foi implementado, não se prestou atenção lá naquela fase final. Como eu falei para vocês, lá naquela primeira aula síncrona a gente disse, tinha uma época, planejamento estratégico, quando era somente um nome bonito, a minha empresa tem um planejamento estratégico, ela tem uns quadrinhos de missão, visão lá atrás, assim, na porta de entrada ou atrás da recepção. Todo mundo chegava e via, olha, tem planejamento estratégico. E aí se terminava o planejamento ali, né? Só para dizer que tinha, nunca mais se pensava naquelas ações que haviam sido definidas, não se acompanhava, não via se estavam sendo atingidas ou não. E aí se ficava um pouco sem sentido, né? Isso não é um instrumento de gestão. Isso era um instrumento, como a gente diz, né, para inglês ver. Então, agora não, né? A gente, enquanto administrador público, quer que isso seja implementado e quer que seja, de fato, efetivo. Pode passar. E aí, para cada questão estratégia ou ação estratégia, o que deve acontecer, então, né? De forma bem objetiva, assim, para que a gente possa cobrar as pessoas, que a gente possa acompanhar. Cobrar no sentido de acompanhar, né? E isso não vale para planejamento aqui. Claro que a gente está vendo um planejamento de uma forma bem genérica. Mas se a gente for fazer o planejamento de uma área, ou de qualquer organização, mas eu estou fazendo assim, planejamento da área de pessoas, eu estou fazendo planejamento da área de administração, o planejamento da área de finanças da organização. Todos esses planejamentos, eles passam por estes elementos que a gente vai listar agora. Tem que ter um responsável. No momento que a gente atribui um responsável, não que ele construiu o planejamento sozinho, mas que ele vai ser responsável por acompanhar esse, ou pelo menos por implementar, ou fazer todo o esforço possível para que esse planejamento seja implementado. Geralmente existe uma outra equipe que acompanha essa implementação, né? Não é as mesmas pessoas. Tem que ter uma data de início e término, né? A gente já viu que o planejamento ele pode ser de longo prazo, mas à medida que a gente for desdobrando ele, vai ter outras periodicidades. E muitas vezes uma ação vai ter que ter um período para que a outra ocorra. E aí a gente precisa ter esta clareza. Quando é que inicia e quando termina. E aí, com isso, a gente pode, inclusive, cobrar o responsável por aquela ação.
a gente precisa identificar se nós temos os recursos necessários. Como eu falei para vocês, bom, vamos capacitar os servidores, vamos melhorar, desenvolver a habilidade deles com a tecnologia. Bom, identificamos essa lacuna, a gente vai se antecipar, a gente vai capacitar, é uma variável importante para a minha organização. Aí a gente vai ver, não tem recurso orçamentário para pagar um curso de capacitação em determinado, sei lá, software que o servidor precisa. Então, a gente precisa ter recurso financeiro, quando for o caso, porque daqui a pouco eu posso fazer um treinamento interno. Né? Eu tenho colegas que sabem e ele pode fazer uma capacitação para os outros colegas, eu posso usar isso como alternativa. Mas são coisas análises que eu preciso fazer na hora de definir esse processo, né? E indicadores de desempenho. Então, a gente precisa, para cada ação, montar um indicador, né? Claro que a gente não vai, muitas vezes vai ser difícil conseguir elaborar um indicador. Um indicador digamos assim, eu quero diminuir o número de evasões num curso de graduação, sei lá. Um indicador vai ser a quantidade de formandos por ano. A gente quer melhorar o número, reduzir a evasão, o indicador vai ser o número de formandos pelo número por ano, por exemplo. A gente faz uma linha de tempo para ver se a gente está conseguindo melhorar esse indicador. Só que muitas vezes é bem complexo medir esses indicadores, né? Então, falando na teoria, a teoria diz, bom, faça um indicador para cada ação. Na prática, a gente sabe que às vezes é um pouco difícil, mas dentro do possível, quando vocês forem fazer planejamento estratégico, já pensem, bom, como que eu posso mensurar essa ação no sentido de que, bom, ela está acontecendo, ela está dentro do planejado, realmente isso significa um avanço para mim? Não, está piorando. Bom, vou analisar. Aí eu volto para a análise das minhas variáveis e tudo aquilo daquele processo que nos ajudou a construir a ação para que, volto a dizer, seja flexível, que eu possa ajustar o que está acontecendo, ou eu fiz uma análise errada, né? Enfim, aí eu tenho ali como conversar com o responsável pela implementação, o que está acontecendo, né? Pode ter acontecido algo após, não que eu tenha feito uma análise errada lá no princípio, mas que no momento da implementação alguma coisa aconteceu e eu posso revisar ainda, né? Isso é bem importante, a questão, muitas vezes, alguns alunos eu tenho até, fazendo um parênteses, tenho recebido bastante participação de vocês, eu agradeço, eu acho bem importante esse contato com vocês. As tutoras sei que estão sempre à disposição, mas eu também me coloco à disposição porque eu gosto desse contato com os alunos. E eu tenho alguns alunos perguntaram essa questão da flexibilidade, se isso não fica muito indo e voltando no planejamento, enfim. Mas na verdade não é nesse sentido de sempre alterar, né? A gente vai alterar quando estiver lá na implementação, muitas vezes. É claro que ele vai ser flexível em qualquer momento, mas muitas vezes a flexibilidade é no sentido de ajustar para que a gente retorne na consecução da minha missão, né? na consecução dos meus objetivos, tá? Então, esses itens que estão listados, esses 4 itens aqui, eles nos ajudam no acompanhamento da implementação, no controle e nas correções do nosso planejamento, tá? E isso, gente, em qualquer área. Vocês vão fazer um planejamento de produção para quem trabalha em privado. Se vocês vão fazer um planejamento de marketing, um planejamento da área de finanças, um planejamento da área de pessoas. Todas as áreas que englobam a nossa organização, não só o planejamento estratégico da empresa como um todo. Quando a gente for setorizando o planejamento, é importante que se faça isso em todas as áreas, tá? Para que a gente tenha uma maior abrangência e maior, de certa forma, controle da gestão mesmo, né? Controle no sentido, não, vou ficar cobrando, não é isso, tá? Uma forma profissional que a gente tem as informações, muitas vezes estão em sistemas que a gente pode acompanhar. Dentro do setor público isso é bastante importante, porque dá transparência para a sociedade, né?
Isso é uma ótica do setor público, qualquer esfera, cada vez mais ser mais as ações das organizações públicas serem mais transparentes, que o cidadão possa acessar, possa perguntar, possa verificar o que está sendo feito, né? Então, o fato da gente definir esses elementos, a gente consegue também disponibilizar isso para a sociedade, tá? Então, claro que não vai estar lá o nome do fulano que é responsável por tal ação, mas a gente consegue colocar as ações, consegue colocar os indicadores e consegue colocar por etapas o acompanhamento, né? E muitas vezes isso não é só a boa vontade da organização, muitas vezes isso está sendo uma exigência legal em legislação, cada vez mais a gente faça isso, tá? Pode passar? E aí, então, dando sequência à implementação, acompanhamento e controle do nosso planejamento estratégico, né? O acompanhamento e o controle, gente, eu queria deixar claro que ele não vai acontecer. É claro que a gente pensa acompanhamento e controle só no momento da implementação do planejamento. Mas, na verdade, o acompanhamento e essas revisões, porque, de novo, eu reforço, o controle não é no sentido somente de cobrança. O controle é no sentido de identificar algum possível ajuste. E não só identificar, mas como modificar isso. Não adianta eu identificar e não fazer nada, né? Então, esse acompanhamento, ele pode ocorrer em todas as fases do planejamento, não somente na implementação, tá? Isso, muitas vezes, vocês vão observar isso em outras literaturas, que é o acompanhamento e esse controle pode ocorrer em todas as fases. É claro que a gente consegue assim, ser mais visível lá na finalização, né? Não na finalização, mas na execução dele. Mas no processo, a gente pode fazer isso também, identificar possíveis modificações para melhorar o curso, né, do nosso planejamento. Então, o que é implementação? Quem vai implementar são os responsáveis por cada uma das questões estratégias ou ações estratégicas. Então, quando a gente definiu lá no slide anterior, teria que ter um responsável, a gente está falando dessas pessoas que vão ser responsáveis por implementar essas ações. E essa implementação, ela deve ter um forte apoio da direção da organização para que o planejamento tenha êxito. Então, como a gente falou, vai ser construído pela instituição como um todo. E a instituição como um todo não significa só que vai ser de cima para baixo, né? Somente quem está lá na alta direção constrói. Nós já falamos isso, vocês estudaram, nós falamos isso na outra aula. Se possível, dentro do tamanho da organização, que a gente tenha o maior número de participação na construção desse planejamento. Embora ele seja de responsabilidade, o planejamento estratégico é de responsabilidade da alta direção, nesse sentido, de permitir, de apoiar, claro que ele participou de toda a construção junto com os outros, mas a alta direção é muito importante neste momento, ela tem que acreditar, ela tem que apoiar a implementação. E no setor público, vocês me corrijam se nas organizações de vocês isso não aconteça, muitas vezes a gente precisa desses planejamentos estratégicos e às vezes a gente vê alguns gestores, às vezes nem a alta direção, mas alguns gestores ali que são os responsáveis pelas ações estratégicas, que não dão tanta importância, porque não querem, mas porque realmente às vezes tem muitas atividades para fazer no dia a dia, acaba ficando muito absorvido com a atividade operacional e não consegue dar importância para essas questões estratégicas, né? E não é porque não quer, é porque realmente não consegue. E aí o apoio da alta gestão, dos gestores superiores, permitindo com que os responsáveis a nível mais de coordenações, de gerências, possam auxiliar nessa ou se dedicar mais é bastante importante, tá? Então, nenhum planejamento estratégico vai dar completamente certo, vai ter êxito se a alta gestão
também não, digamos assim, contribuir para a sua implementação, não acompanhar, não incentivar isso, tá? Não é somente, ela não tem que estar presente somente lá no processo de construção, mas durante todo o processo, afinal, a missão da organização, o objetivo, eles também, né, a alta gestão, ela também é cobrada por isso, principalmente nas organizações públicas, né? O acompanhamento e o controle, então, ele tem como objetivo principal cuidar para que o planejamento estratégico seja implementado na sua plenitude. Então, vou ser repetitiva aqui, né, porque acabei já falando sobre implementação e controle, acompanhamento e controle, mas a gente só consegue acompanhar, gente, se a gente tiver feito todas as fases de forma completa, a gente tiver feito as ações, a gente tiver definido responsáveis, a gente tiver definido os prazos e a gente tiver definido indicadores. Porque como que eu vou acompanhar uma ação estratégica? Ah, tá, ela existe, beleza. E o que mais? Tá sendo feito e não? Ah, não tá. Mas por que não tá? Qual era o prazo para isso ser executado? Né? Quais são os problemas que a gente enfrentou para que, de fato, ocorresse a implementação daquela ação estratégica? Né? Ou existia um indicador. Por que aquele indicador não melhorou? Por que ele piorou? Por que ele está estável? O que essa equipe que acompanha o acompanhamento, que acompanha a implementação poderia ajudar, poderia analisar junto, poderia revisar no planejamento, poderia modificar na ação, no sentido de que aquele indicador fosse melhor construído. Ou então mudou tanto a variável, o ambiente, que o indicador ele precisa ser reconstruído, né? Porque a gente não vai conseguir atingir ele. Ou se já atingiu antes do prazo, será que a gente pode rever isso? Será que é necessário? Então, o que eu quero dizer para você? Se a gente não tiver aqueles elementos anteriores, fica muito difícil acompanhar. Fica muito difícil ter um controle, né? Então, como eu falei, não basta a gente ter as ações. Se a gente não tiver na sequência aquelas definições, a gente não vai conseguir ser efetivo. Pode passar? E no controle, então, uma das ferramentas que se utiliza é o BSC, né? Uma ferramenta, o Balanced Scorecard, que é uma ferramenta criada pelo Kaplan e Norton. A gente não vai explorar aqui, porque o BSC... Existem muitas metodologias, né? Vocês podem procurar em bibliografias, também posso colocar para vocês, ou alguém que tem interesse pode me mandar. Não está na nossa disciplina como conteúdo, mas o BSC é o mais conhecido, digamos assim, né? Ele cria um mapa estratégico a partir de 4 perspectivas: objetivos, indicadores, metas e iniciativas. Então, como falei para vocês, cada ação estratégica, o BSC faz um mapa, né? E aí, a partir desse mapa, a gente consegue fazer o acompanhamento e o controle de cada uma. Então, fica visível, fica uma metodologia adequada para quem acompanha esses indicadores. E, se vocês forem ver, muitas organizações utilizam o BSC, é uma daquelas metodologias que foram incorporadas na gestão pública e que, né, foi possível de adaptar. E muitas que fazem os seus planejamentos estratégicos disponibilizam nos seus sites, isso vocês podem procurar também, o acompanhamento desse planejamento estratégico, da execução do planejamento estratégico através da ferramenta do BSC. É bem interessante, são gráficos coloridos, assim, ele consegue, não por ser coloridos, eu quero dizer que é porque muitas vezes a gente via no passado como é que era a transparência das ações. Se colocava na página, sem pensar que o usuário daquela informação iria entender ou não, né? Se seria adequado para o entendimento de um cidadão comum ou leigo no assunto. Hoje a gente tem que pensar nisso. Transparência é isso, é o passar a informação de forma que qualquer cidadão entenda. E o BSC, ele é
como ele faz esse mapa para cada ação, definindo o objetivo, o período, a meta e que estágio ele está, muitas vezes em gráficos, como eu disse, coloridos, fáceis de verificar, a gente rapidamente consegue observar isso, né? Então, ele é uma das ferramentas de acompanhamento e controle, um instrumento bem adequado para a gente utilizar nas nossas gestões como administradores públicos, né? Pode passar. E aí, só detalhei rapidamente quais são essas perspectivas, né, do BSC, né? Claro, se a gente está falando em termos financeiros, muitas vezes na organização pública isso não é relevante, porque a gente não trabalha no sentido de lucro, né? A gente trabalha assim dentro de um equilíbrio orçamentário, né? A gente não tem nem que arrecadar, a gente tem que gastar, ou seja, ter despesas de acordo com o nosso orçamento, né? Não pode existir um desequilíbrio, e acho que posso falar bastante essa linguagem com vocês, porque com certeza vocês já tiveram administração financeira orçamentária, eu acho, para o setor público, né? Deixa eu só colocar a bateria aqui no meu computador que está dizendo que está acabando, pessoal, só um pouquinho. Então, dentro do ponto de vista dessa perspectiva financeira no setor público, no setor privado, essa variável aí, é claro que ela quer demonstrar para o acionista ou para possíveis investidores e sócios, né, que está tendo um desempenho econômico bom. No nosso caso, no setor público, a gente tem que mostrar para a sociedade que a gente está dentro do nosso orçamento, que as nossas despesas estão sendo otimizadas ou estão em equilíbrio, né, que é o que toda organização pública busca. Na perspectiva dos clientes, no nosso caso, do setor público dos cidadãos, né, para alcançarmos nossa visão, como deveríamos ser vistos pelos nossos clientes ou pelos nossos cidadãos. Nos processos internos, né, para satisfazermos os nossos serviços, né, prestar os melhores serviços. Em quais processos de negócio devemos alcançar a excelência? E aí ele vai mapeando cada ação dentro desse ponto de vista e tentando mostrar, fazer um controle nessas perspectivas, tá? E perspectiva de aprendizado e crescimento, para alcançarmos a nossa visão. Como sustentamos nossa capacidade de mudar e melhorar, né? Então, quais são as ações que estão sendo feitas para que a gente consiga melhorar os nossos indicadores ou alcançar aquilo que a gente se propôs a fazer, tá? Então, o BSC, de forma bem resumida, é dentro dessa perspectiva. Como eu falei para vocês, é uma ferramenta bastante utilizada nas organizações públicas. Vocês devem saber melhor que eu, né, que ficam estudando, estão num curso de administração pública, possivelmente devem ter visto essa ferramenta já também. Pode passar? Bom, antes da gente entrar na tarefa da unidade 5, a gente está 21h12, né, gente? Nossa aula até 9h30. Eu não sei se alguém de vocês tem alguma dúvida sobre a unidade 3 e 4, sobre o que a gente abordou aqui. Fiquem bem à vontade de colocar ali no chat, se tiverem alguma dúvida relativa ao conteúdo. Se não quiserem colocar no chat, quiserem mandar por pergunta lá no Moodle, para mim ou para as tutoras também, tá? Vocês fiquem bem à vontade. A ideia é que provavelmente vocês já estudaram a unidade 3 e 4, né? Hoje, 17 de novembro, a gente já está lá na unidade 5. Então, possivelmente, se vocês quiserem tirar uma dúvida aqui ou lá, fiquem bem à vontade, tá? Antes da gente entrar na tarefa referente à unidade 5. Tem um colega digitando? Vamos ver se é uma dúvida. Bom, enquanto o colega digita, eu vou falando a respeito, então, da tarefa da unidade 5. Vocês viram que na semana 5, como vocês já tinham um questionário para fazer e tal, eu não dei nem fórum, né? Agora, quando a gente iniciou nessa semana 6, a gente continuou na semana 5, na unidade 5. A unidade 5 ela não trouxe nenhum conteúdo novo,
né? Ela simplesmente trouxe um exemplo prático, ou dois, três, não me lembro, porque ele também deu lá no final um link para vocês consultarem outros planejamentos estratégicos, né? Ele simplesmente trouxe exemplos práticos para que a gente consolidasse todas as informações teóricas que a gente tinha estudado nas unidades anteriores. Então, na semana 5, quando vocês entraram na semana 5, vocês fizeram a leitura para consolidar a parte prática. Daí, na semana 6, que a gente iniciou na segunda-feira, eu coloquei lá um fórum para vocês, né? Para que vocês se manifestassem até o dia, deixa eu ver aqui, 29. Mas essa tarefa 5 é aquela que a gente falou que vale 2 pontos, tá? Eu já respondo para a Karina e para o Ivanir ali, tá aqui na sequência desse slide, a gente já vai esclarecer, tá, gente? Então, o que é a tarefa 5? Se vocês forem ver a tarefa 5, que eu estou projetando aqui agora, ela é a tarefa que está lá na apostila. Só que eu adaptei. Por que eu adaptei? Porque lá na apostila, é lógico que vocês aprenderam durante todo a unidade, o componente, a construir um planejamento estratégico. Então, é muito natural que no final se peça para o aluno construir um planejamento estratégico. Lá na apostila, ele pediu o que para vocês? Que vocês fossem até uma organização, que vocês conversassem com o responsável, com a alta direção, enfim. Neste momento de pandemia, é lógico que eu não vou exigir isso de vocês. Então, respondendo ao Ivanir e à Karina, vocês podem sim utilizar a organização que vocês já tinham, estavam trabalhando sem problema algum, tá? E vocês podem escolher outra, porém vocês não precisam ir na empresa, tá? Na organização. Eu coloquei ali, de preferência que seja uma organização pública. Preferencialmente, não é obrigatoriamente. Então, eu estou já trabalhando com uma organização privada, ok, permanece na organização privada. Os elementos que a gente tem na construção do planejamento estratégico são os mesmos, como eu falei em todas as aulas ali, né, em todos os momentos. Fazer a visão, fazer a missão, fazer a matriz fofa, analisando a análise de ambiente externo e interno, isso vai acontecer seja no privado, seja no público, só com as suas especificidades, conforme a sua organização, tá? Conforme a sua operação. Então, vocês vão fazer um planejamento estratégico de uma organização real. Claro que vocês não podem pegar os exemplos que a apostila deu. Por exemplo, não vão pegar o planejamento estratégico da Unipampa, né? Porque isso a gente vai ter o conhecimento. Claro que vocês podem pensar num planejamento estratégico para a Unipampa. Olha, professora, eu não fiz um igual, eu pensei no planejamento estratégico para a Unipampa. Porque a maioria das organizações públicas já tem. Se vocês trabalharem alguma que não tem, inclusive vai ser uma contribuição que vocês podem dar para a instituição que vocês trabalham. Não estou dizendo que vai implementar, a gente sabe que não é isso, mas vocês já vão pensar as variáveis para a organização de vocês, né? Então, preferencialmente uma organização pública, tá? O trabalho ele pode ser feito em grupo, até 4 componentes. Eu mantive exatamente como o professor lá da apostila falou. Mas também quem quer fazer o trabalho individual pode fazer. Às vezes, se vocês, sei lá, têm alguma dificuldade de se reunir mesmo que virtualmente, preferem fazer individual, para mim não é nenhum problema, tá? É no máximo 4. Querem fazer em dupla, em trio, em 4 pessoas ou individual, não tem problema. E aí, o que deve conter? Os valores, a missão, a visão. Eu tirei os fatores críticos de sucesso para não dificultar tanto, porque ele é um pouco mais difícil de identificar, mas vocês sabem que ele existe, né? E quando forem fazer um planejamento estratégico, de fato, né, vão ter que utilizá-los. Se quiserem colocar, beleza, mas se não quiserem, eu vou dispensar eles. Porém, valores, missão, visão, análise externa, considerando aquelas variáveis lá que eu coloquei para vocês, ou que a apostila apresentou. Análise interna, também olhando para as áreas da organização lá, conforme a apostila colocou. E aí definir questões estratégicas, estratégias e ações. Gente,
Eu não vou dizer para vocês assim, ó, eu quero que tenha 20, eu quero que tenha 10. Não, não vou fazer uma, né? Mas também não precisa fazer 10. Ou, desculpa, não precisa fazer 50. As questões estratégicas, tá? Também não é uma coisa para ser um trabalho enorme e dificultoso para vocês. Vocês têm bastante atividade, tem outras disciplinas. O que a gente quer aqui é que vocês tenham a experiência de pensar nas variáveis e de pensar num planejamento estratégico para a instituição de vocês, tá? Então, como fazer uma visão, como fazer uma missão, isso tudo vocês acredito que inclusive podem ter aprendido até em introdução, muitas vezes a gente fala sobre isso lá, né? Mas enfim, vocês passaram ali por... É muito interessante a concepção da apostila, porque ele fala teoricamente, depois ele dá uma orientação de como se faz na prática, né? Então, ele é bem didático quanto a isso. Mas, enfim, definir uma missão, uma visão, fazer análise do ambiente interno e externo é um exercício bem interessante, né? Provavelmente lá no final do curso, quando vocês forem fazer os trabalhos de final do curso, é um momento que vocês vão passar e que vocês vão estar tendo uma experiência agora. Então, como eu disse, análise externa considerando todas as variáveis, tá? E também análise interna, como eu disse, fazer pontos fracos e fortes, considerando as áreas das organizações. Ah, eu tenho muitas. Bom, não precisa fazer todas, mas pelo menos as principais, tá? Trabalho numa instituição enorme, que tem um monte de área. Não faz todas, mas faz umas 4 ou 5, pelo menos. E questões estratégicas, como eu disse, também não precisa fazer 50, mas também não me apresentem só uma, tá? Que eu não coloquei aqui nesse slide, mas que eu gostaria é que pelo menos uma ou duas ações estratégicas, vocês podem anotar aí, é que vocês construíssem um indicador, tá? Não se preocupem em fazer um indicador, assim, o melhor indicador, o mais correto. Pense um indicador, pense em uma forma que, se vocês fossem acompanhar aquela ação estratégica, como é que vocês acompanhariam a consecução dela? Se ela realmente está sendo bem feita, tá? Não pensem, se não quiserem pensar num número, numa relação, pensem assim, ó, eu vou acompanhar, bem simples, mas só para vocês fazerem esse exercício de como fariam o acompanhamento daquela ação, se de fato ela está sendo executada. Tipo, eu acompanharia tal ação desta forma, nem que vocês escrevam isso, tá? Durante o acompanhamento e controle da ação vai ser desse jeito. Eu já vou considerar isso como um indicador, tá? É só para realmente vocês terem a possibilidade de fazer esse exercício, tá? Então, o colega disse ali que já ajudou a realizar, ótimo. Tu pode sim partir em cima deles e agora que tu estudou e né, tem mais bagagem teórica, aprimorar sem problema algum, gente, tá? E aí me coloco à disposição, vocês tiverem construído planejamento estratégico, se quiserem conversar, se quiserem mandar dúvida, tanto para mim quanto para a Gisele e para a Cristiane, a gente está disponível, tá? A gente tenta responder dentro do mais rápido possível para vocês e de forma mais detalhada e mais atendendo melhor vocês. Mas às vezes, né, passa, né? Às vezes eu disse para vocês lá, eu vou botar o questionário no dia 4, tive um imprevisto, assim, eu quebrei o pé, então tive essa pequena variável que me atrasou, mas como eu disse para vocês, eu compensei, botei no dia 7, mas até o dia 20, o prazo, né, que inicialmente tinha dito que era 4 a 16, mas daí botei do dia 7 ao 20 para que, de forma alguma, uma coisa que foi culpa minha prejudicar vocês, tá? Também estou à disposição, qualquer problema que vocês tiverem relativo a prazo, assim, né? Muitos vieram me perguntar, professora, eu não consegui por tal motivo, né? Já estava previsto lá que a gente vai reabrir, então, assim, isso acontece, a gente sabe que o nosso planejamento nem sempre dá certo, né? Tem as variáveis externas que a gente não controla e que
vocês agora estão vendo, a gente vê na prática como isso acontece tanto na vida pessoal quanto nas nossas organizações, tá? Mas então, assim, para finalizar a nossa aula, gente, eu gostaria de agradecer mesmo a presença de vocês. A gente chegou a ter quase 30 alunos aqui e eu sei que é corrido, né, para todo mundo e que, novamente, eu digo, como falei na aula passada, que é muitas vezes uma questão de superação nossa. A gente tem um dia cheio e ainda se planeja para fazer as atividades do curso, para assistir aula, tem as outras disciplinas, né? Tem as nossas tarefas de casa, né? Do ambiente de casa também. Mas, enfim, como eu disse, assim, não é da boca para fora, como eu falei para vocês da outra vez, realmente é uma superação que isso depois a gente modifica, a gente se sente orgulhoso de nós, a gente vê o quanto a gente é capaz e como é gratificante a gente ver que a gente consegue alcançar o que a gente se propôs e que, obviamente, um dia não vai ser como a gente quer, mas no outro dia a gente recupera, né? Então, por isso, quando vocês tiverem qualquer problema, a gente está à disposição. Falem conosco lá no Moodle. Vocês podem colocar lá. Eu peço desculpa por qualquer, como eu disse ali, atraso que teve. Lá no início, para quem não estava na primeira aula, eu expliquei por que a gente não iniciou exatamente no primeiro dia de aula, né? Sou professora externa da instituição, então eu tive problemas na hora do vínculo, né? Isso faz parte. Então, depois eu tentei compensar nos prazos. Alguns alunos acharam, não, professora, está pouco ainda. Não tem problema, escutei, acho que estavam corretos, a gente reajustou os prazos de forma que vocês não fossem prejudicados. E essa nunca vai ser a intenção. Então, quando vocês tiverem qualquer observação a ser feita, não se melindrem, tá? A gente está assim à disposição, ou as tutoras, vocês podem falar para as tutoras e elas falarem para mim, ou vocês falarem diretamente para mim. E aconteceu das duas formas. Conversei com as gurias, elas também acharam adequado e a gente ajustou, tá? Então, ninguém aqui é inflexível, ninguém aqui, como a gente sabe. Eu também trabalho, também estudo e sei que o quão difícil é. A ideia é que a gente permaneça e que a gente vá em frente no curso e que vocês aprendam e que o que a gente está conversando aqui, o que a gente está estudando lá durante cada módulo da disciplina, cada unidade da disciplina, é que ela, de fato, agregue conhecimento, agregue no desempenho, nas organizações, que a gente consiga prestar um melhor serviço para a sociedade e que a gente consiga até mesmo superar, às vezes, as expectativas e muitas vezes modificar o que muitas pessoas hoje na sociedade pensam em termos de serviço público, né? A gente está tentando profissionalizar nós, eu digo nós todos aqui que estamos estudando a ciência da administração pública, com certeza é para a gente tentar prestar melhores serviços possíveis à nossa sociedade, né? Esse é o objetivo nosso, diferente de uma empresa privada, tá bem? Então, eu acho que é isso, né, gurias? Gisele, tu pode parar de gravar. E aí, acabamos a aula, pessoal. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguém tem mais uma observação a fazer. Senão a gente finaliza por aqui, tá? Novamente estou à disposição sempre que vocês precisarem, gente, tá?